a segunda temporada do Jungiando, o podcast do Instituto de Psicologia Jungiana Rio Preto. E nessa segunda temporada, nós vamos falar sobre as complexidades da vida humana, os relacionamentos, a família, os filhos. E para isso, vamos continuar a falar de psicologia, literatura, cinema e tudo mais o que vier à nossa cabeça. Eu sou a Daniele Fumagalli. Eu sou a Patrícia Lopes. E eu sou a Maiara Suguaia. Bem-vindos à segunda temporada do Jungiando. Quem já escutou aquela fala de que seus pais, os genitores aí da criança, são ausentes de sua vida, alguns traumas, algumas questões podem surgir? Com certeza todo mundo já ouviu, essa frase. Deve estar exatamente agora aí lembrando, de alguém que você conhece, ou até mesmo, se identificando com esse contexto dos pais ausentes aí. Pois bem, já falamos um pouco disso nos episódios anteriores, mas foi direcionado aí, a relação com a filha. Hoje, a gente vai discutir um pouquinho aí na relação com o filho, na relação principalmente entre o pai, o genitor masculino, e o filho, tá? Para isso, nós vamos usar aqui como guia o livro do autor Guy Cournot, Pai Ausente, Filho Carente. Então, hoje é um tema bem interessante. Fica aí para ver o que a gente vai conversar sobre isso. E o que a psicologia tem com isso? Bom, vamos lá. Inicialmente, é válido trazer aqui alguns dados para vocês. Segundo o autor Guy Cournot, um médico da Universidade de Quebec, o Dr. Hubert Valot, ele defendeu a importância de ter no governo uma frente que trabalhe com a saúde mental masculina. Para isso, ele traz alguns fatos que são interessantes da gente compartilhar aqui com vocês, que talvez refira-se somente ao contexto social e cultural do país dele, mas que tem muito a ver também com a nossa realidade e vocês vão perceber quando eu estiver citando aqui. De acordo com esse médico, estatisticamente, na infância e adolescência, os homens podem apresentar mais frequentemente que as mulheres um atraso mental, distúrbios de atenção associados à hiperatividade, problemas de conduta, questões que ele dá o nome de hiperansiedade, dificuldades esquizoides, tiques transitórios ou crônicos, enurese e encoprese, para quem não sabe aí, seria o descontrole, ao urinar e defecar, é totalmente voluntário ali, em muitos momentos do dia a dia da pessoa. Sonambulismo, terror noturno, transtornos de desenvolvimento persistentes e específicos, como a dislexia. Tudo isso que eu falei aqui para vocês, eu fui lendo, que é a fala do próprio médico, tá? Já na fase adulta, ele vai dizer que alguns homens podem se envolver mais com álcool e outras drogas do que mulheres, em contextos também, se colocar em contextos favoráveis ao suicídio, apresentando comportamentos de alto risco. E a gente pode ver muito isso acontecendo na nossa sociedade a partir do seguro de vida, de carro, Então, aí para dizer que tudo isso não é mentira. Quem já cotou um seguro e é homem sabe do que eu tô falando. Os valores são bem diferentes e maiores em relação a um seguro para uma mulher, por exemplo, independente da idade dela, da experiência que ela tem em conduzir um carro ou questões de saúde que ela tenha. E conforme eu fui falando aqui para vocês, todas essas condições que o tal médico citou, pode ter se identificado ou pensou em alguém, Pois bem, esse mesmo médico conclui que tudo isso que eu falei para vocês, desde a infância, adolescência, ou a esse homem adulto com várias questões de saúde físicas e mentais, tem uma relação, segundo ele, ele fez uma pesquisa e concluiu que tudo isso pode acontecer a um homem relacionado à ausência frequente do pai e de modelos masculinos perante ele enquanto criança. Bom, eu mesmo que estou na clínica infantil, eu vejo muito disso, da falta que um pai, a ausência desse pai, mesmo que presente fisicamente, mas ausente psicologicamente, pode influenciar na psique e no desenvolvimento das crianças. Pois é. E a ideia não é culpabilizar os pais que não estão presentes na vida dos seus filhos, Cada um tem sua história, seus motivos. A gente não está aqui para julgar nenhum caso. Mas a gente está querendo falar sobre como isso reflete no silêncio que foi criado entre eles, entre pai e filho. Durante muito tempo não foi discutida a relação entre pais e filhos. E agora nós temos a oportunidade de refletir de modo construtivo sobre isso.
E que bom que temos vários espaços que vêm sendo criados atualmente para debater um assunto tão relevante como esse. Segundo o autor, que a gente está sendo orientado, né, o Guy Corneau, ele traz a citação que resume bem tudo isso. Muitos dos casos, muitos dos nossos pais tiveram que atender às necessidades materiais. A sua consciência é largamente definida pela necessidade de garantir a sobrevivência no nível físico. Eles falam por meio de seus gestos e calam tanto seu amor quanto sua dor. Eles têm dificuldade em separar sua individualidade de suas funções de pai ou de mãe e ficam incomodados quando lhes pedimos para expressar sentimentos mais íntimos. Nós viemos de gerações que tinham muito dessa prática de prover os bens básicos e essenciais, como a alimentação, a saúde e a educação para os filhos, e isso era o suficiente para a família. Mas hoje em dia se percebe que é importante também inserir as questões emocionais, o afeto nas relações de pais e filhos. Guy fala sobre uma lei do silêncio que é criada entre pai e filho, em que o genitor não toca em determinados assuntos com seu filho, como se fosse importante, mas inconsciente criar uma barreira protetora entre ambos, o que reflete muito no reconhecimento e no desejo do filho por afirmações sobre si. É quase como um vazio, né? Olhar num espelho que não reflete nada, porque o pai é a referência de masculino do filho, e o filho Sim. precisa se identificar com isso. E se o pai não reflete nada, não diz nada, não se expressa, ele é só uma presença, né, silenciosa, é como se o filho não se enxergasse. Então, por isso que ele fica necessitando dessas afirmações sobre si, né, sobre ele mesmo, sobre quem ele é. Muitas vezes esses pais ficam realmente refugiados nos trabalhos deles, né, estão ocupados trabalhando, ou no seu carro, na televisão, no jornal, no celular, e eles adentram num mundo paralelo, abstrato, e evitam de falar. O dizer que está ocupado é um bom jeito de não ter que se envolver com as questões. Tudo Sim. isso influencia nos homens, que têm poucas chances de viver e atualizar o seu potencial masculino na presença do pai. Veja que aí, a relação com a mãe, ela não vai poder contribuir muito, porque a relação com a mãe é uma outra relação. É a relação do filho com o feminino. E aí ele fica carente da relação dele com o masculino. É como se fosse um vazio sentido do lado paterno, mas também contribui cada vez mais para a desordem na identidade masculina do filho, né? Como um ciclo sem fim que se repete. Dani, é muito, muito legal esse exemplo, essa metáfora que você usou do espelho que não reflete, né? Acho que isso é uma imagem que faz a gente entender bem. E você comentou, né, sobre gerações, e de fato, assim, né? Acho que nós tivemos pais, assim, nós de forma geral, né? Geração nascida entre 80 e 90, que tinha muito isso, assim, né? O pai é o provedor, ele é o que vai comprar a fralda, mas ele não é o cara que vai trocar a fralda, né? Isso é mãe. O que certos assuntos fala com a sua mãe, né? Muito, muito isso, assim. Os pais não eram nem cobrados, né? E não se esperava deles esse envolvimento emocional, né? Que bom que isso tá mudando um pouco aí. A Pois é. passos A curtos, passos lentos, né? Porque a passos... com o surgimento das redes sociais, a gente vê que no fim está todo mundo sendo abduzido para esse mundo alheio às crianças, né? Aos filhos. E aí não tem verdade. ninguém refletindo nada. No fim, a criança está no vazio. Ela faz o que ela pega uma tela para ela também. A referência dela acaba sendo o youtuber, né? O TikTok. É maluco isso, né? A gente não tem nem noção do efeito que isso vai causar nessas gerações lá na frente, quando eles se tornarem adultos. De fato. E o quanto o mundo real está cada vez mais diluído, né? E o mundo real, entre aspas, acaba se tornando digital, né? Ali é o que ela tem de afeto, é o que ela tem de valorização, Uhum. e muito difuso e nada concreto, né? Porque, afinal de contas,
Eu vi um vídeo da Gabriela Prioli, até recomendo aqui, quem segue a Gabriela Prioli, né, aquela advogada e apresentadora, no Instagram vale a pena ver. Ela postou um vídeo esses dias, fazendo uma análise, né, sobre essa questão dos jovens com as redes sociais, muito interessante. Ela comenta, né, quando a gente acha que o que a gente vale é o tanto de likes que a gente tem, alguma coisa tá muito errada, né? Pois é. Então, E não quer dizer que com isso a gente está pregando, então temos que ser zero telas, porque a gente não pode ignorar o mundo, né? O mundo está aí, a gente tem que usar isso. Mas é a gente ensinar como usar, né? A gente também reconhecer que a gente às vezes abusa e que a gente precisa deixar de lado. O nosso esforço é reconhecido pelos nossos filhos, né? Eles vão imitar isso também. Então não é que a gente tem que ser indefectível, a gente não pode errar, a gente tem que fazer tudo. Fica uma maquiagem, não vai ser real. A gente tem que viver de verdade, real, assumir nossos erros, mostrar que a gente está lutando para melhorar, porque isso é um exemplo a ser seguido pelas crianças também. Exatamente. A gente está falando aqui muito, né, de pai, falamos também vamos falar, né, e de mãe também. E isso que a Dani falou é muito legal, né? Acho que quando a gente entende, né, a gente faz muito isso no processo de terapia. Quando a gente entende aí que os pais não foram perfeitos e a gente permitir que os nossos filhos vejam, né, que a gente não é perfeito, é extremamente libertador para o filho, porque ele também não vai precisar ser. É verdade. Muito bom. E aí, Dani, você falou de uma coisa que eu tava pensando aqui, é muito interessante, né, sobre o silêncio, né, e que ficou nessa questão masculina, né, do pai não precisa falar, o pai fala que te amo com um tapinha nas costas, sabe, essa coisa? Meu pai, eu sei que ele me ama, mas ele nunca falou, né? E esse silêncio dos pais aí, ele fortalece uma fragilidade, né, da identidade dos filhos, como a gente falou, né, o espelho que você mencionou, o espelho que não reflete. E aí, se a gente considerar que a personalidade é construída e diferenciada por uma série de identificações, por meio do processo aí, né, da apropriação de características do outro sujeito, o filho vai modificando-se total ou parcialmente a partir desse modelo que ele recebe. E aí, gente, a primeira identificação para toda criança efetua-se com a mãe. Contudo, é importante, né, que o homem passe dessa identificação inicial com a mãe aí para a identificação com o pai, né? Mas para que o filho reconheça-se no pai, é preciso que o pai esteja ali presente, de verdade, psicologicamente, inclusive, né? Não só fisicamente. E se o pai estiver ausente, não vai ser difícil, né? Não vai ter essa transferência da identificação da mãe para o pai. E essa questão ela é trazida pelo Jung, né, através do arquétipo, que é a tendência inata que leva, por exemplo, um filho a reconhecer-se em seu pai. Para quem não está muito familiarizado aí com o que é o conceito de arquétipo, escuta lá nosso episódio 14 e a gente explica o que é esse conceito. Bem, voltando aqui então. O Jung ele acreditava que o pai é uma figura importante no desenvolvimento da personalidade de uma pessoa, porque ele representa, né, a autoridade, a disciplina, a proteção e o suporte emocional para o filho. O pai é muitas vezes considerado a figura que impõe as regras, os limites, ajudando a criança a desenvolver um senso de identidade, autocontrole e responsabilidade. No entanto, assim como no caso do arquétipo da mãe, o arquétipo do pai também pode assumir uma dimensão negativa, quando representa, né, aí a figura do pai negativo, como o pai abusivo, o pai ausente ou o pai controlador. Nesses casos, a imagem do pai arquetípico pode se manifestar de maneiras que causam medo, raiva, culpa ou ressentimento. Exatamente, Mayara. Um pai, ele pode ser inadequado e presente fisicamente, mas não psicologicamente, comportando-se de um modo inaceitável perante seu filho. Eu vou citar aqui algumas dessas situações para vocês entenderem um pouquinho melhor. Quando um pai, né, falta com uma resposta para esse filho perante as suas necessidades de afeição, de uma conexão com o filho, né, ignorando pedidos que ele traz de atenção, de carinho, que muitas vezes a criança traz ali, ele não vai às vezes saber dizer, né, pai, me dá atenção, mas talvez fazendo alguma coisa, falando, olha pai, o que eu fiz, né, muitas vezes a criança faz um tanto disso e às vezes ela fez uma lambança, uma sujeira de tinta com argila, com que ela viu ali na frente e ela acha que o máximo que é compartilhar com o pai, né, e aí esse pai acaba ignorando muitas vezes esses momentos, e aí esse pedido de atenção acaba sendo deixado de lado. Esse é um exemplo, né? Um outro momento é as ameaças que a gente
muitas relações de pai e filho, a gente vê de abandono por parte do pai, usada como um objetivo de punir ou disciplinar a criança. Vocês vão lembrar quando alguém fala assim, se você não fizer tal coisa, eu vou embora. Você é muito difícil, criança é difícil, eu vou embora e nunca mais eu vou voltar, vou te deixar aqui, né? Eu vou fazer minhas malas e ir embora porque eu não aguento mais você. Um outro caso é o pai que dá um certo trabalho para o filho quando há mudança de papéis na relação, uma verdadeira troca de funções. No caso de um pai envolvido com álcool ou outras drogas, o filho se sente obrigado a agir como um pai do próprio pai. Ou ainda uma ausência que é prolongada mesmo do pai, uma ausência física, por conta de uma internação hospitalar, a participação em um evento, como a guerra, muitas vezes pode ficar incompreendido para essa criança, essa ausência, né? Porque foi uma ausência não desejada, mas que simplesmente aconteceu. E aí também temos o próprio abandono, né? Em relação a esse abandono, é importante ressaltar que na nossa sociedade brasileira, por exemplo, as pesquisas mostram que temos um alto índice de abandono paterno que ocorre muito em função da nossa história patriarcal. O olhar para o cuidado com os filhos é muito voltado para a mãe, a mulher da família. E a gente só trouxe isso para ficar aqui, né, evidenciado, mas a gente não vai discutir aqui agora porque não é o caso, tá? Mas é importante a gente dizer que também existe a questão do abandono. Mas quando a gente fala do Guy Cornell, o que ele traz no livro dele, é muito mais de um pai que pode sim ter abandonado a família, mas também de um pai que está presente fisicamente, e como a gente já falou aqui durante esse episódio, está ausente psicologicamente. Então, pensando nesse pai que é presente na vida de um filho, ele vai ser percebido enquanto esse primeiro outro que a criança encontra fora do ventre da mãe, como a própria Má trouxe pra gente aqui. Bem distinto para o recém-nascido, o pai vai encarnar primeiramente a não-mãe, né? O Guy coloca como não-mãe, a forma a tudo que ela não é. Ele torna-se o terceiro elemento dessa história de amor, introduzindo o fator de separação entre a mãe e a criança. Por sua simples presença, o pai provoca uma diferenciação. Ele reivindica sua mulher, põe um fim na simbiose na qual vive mãe e filho. E o pai vai encarnar um princípio de realidade, de ordem nessa família. Nesse caso, o próprio desejo amoroso do casal vai encarregar de quebrar esse fascínio exclusivo que acontece entre filho e mãe, e que é importante também que aconteça inicialmente ali por algum tempo, do bebê e tudo mais, para assegurar o início sadio da sua vida. A partir do momento que esse pai surge, a presença dele ajuda a criança na constituição de uma estrutura interna. Mais especificamente, a presença permite a essa criança, e particularmente a um jovem homem, o acesso à sua agressividade, a afirmação de si, a capacidade de se defender, né? Quando ele está ali na adolescência, ele sabe muito bem o que ele deve fazer, já está com a personalidade bem estruturada, e aí ele sabe muito bem como usar dessa agressividade, né? Ele vai conseguir também acessar a sexualidade de uma forma saudável no sentido da exploração. O pai também facilita, igualmente a filha ou o filho, a passagem da realidade da família para a sociedade. Se esse processo é leve, é saudável, que é o que a gente está defendendo aqui que aconteça, as crianças vão se sentir seguras nos estudos escolares, nas escolhas da profissão, na tomada de iniciativas pessoais. Então, gente, ter sido amado de forma saudável pelo pai significa que ele mostrou-se atencioso, que realmente se interessou pelos projetos dos filhos. Ele se encarregou de estabelecer os limites, criar um quadro que propicia uma segurança indispensável para o desenvolvimento harmonioso desse homem. Ele soube revelar suas forças e fraquezas, em vez de ser simplesmente omisso ou autoritário. É o que tanto discutem hoje em dia nas redes sociais, né? O pai não tem que ajudar, o pai tem que ser participativo, e aqui a gente está falando de um participativo até afetuosamente, né? Sim, bem isso, Paty. E aí, para concluir esse assunto, com a finalidade, né, de mudar toda essa realidade de pais ausentes, é preciso não só que os pais se façam mais presentes física e psicologicamente, mas é essencial que os homens comecem a acarinhar suas crianças, seus filhos, porque eles lhes abrirão assim, né, digamos, a porta da sensibilidade. E fazendo isso, descobrirão a deles também. Legal, né? Isso significa que a sensualidade, por exemplo, não vai ser mais um tabu aos homens, né?
porque os homens também têm corpos, e os seres precisam ser tocados para manter seu equilíbrio e saber que existem. E nas dicas de hoje, a gente tem esse livro que também serviu pra gente aí de guia, que é desse cara que a gente falou o tempo todo aqui hoje, né, do Guy Cournot. E o nome do livro é Pai Ausente, Filho Carente. É um livro muito bom, então fica essa dica aí pra vocês, tá, gente? O que isso significa pra você? E hoje a gente trouxe aqui, nesse momento, uma música, e é uma música do Eric Clapton, que chama-se My Father's Eyes. E nós vamos ler a tradução da música, né? Vai ficar como um poema. A música, então, em português, seria Os Olhos do Meu Pai. Velejando baixo atrás do sol, esperando meu príncipe vir, rezando para a chuva de cura, para restaurar outra vez minha alma. Apenas uma pessoa desprezível na corrida. Como eu comecei aqui? O que eu fiz? Quando todas minhas esperanças aumentarão? Como eu conhecerei ele? Quando eu olhar nos olhos do meu pai, os olhos do meu pai. Então a luz começa a brilhar e eu ouço aquelas canções antigas. E como eu presto atenção nessa semente crescer. Sinto meu coração começar a transbordar. Onde eu encontro as palavras para falar? Como eu o ensino? O que nós julgamos? Aos poucos eu descobri. Isso é quando eu preciso deles. Isso é quando eu preciso dos olhos do meu pai. Os olhos do meu pai. Então a recortada borda aparece através das nuvens distantes de lágrimas. Eu sou como uma ponte que está sendo afastada. Minhas fundações foram feitas de argila. Minha alma desliza abaixo para morrer. Como poderia eu o perder? O que eu tentei? Aos poucos eu descobri que ele era aqui comigo. Eu olhei nos olhos do meu pai. Muito bonita essa letra, muito bonita. Muito bacana, né? E aí, gente, queremos ouvir vocês. Então, o que vocês estão achando desses temas? Tem alguma curiosidade? Tem alguma dúvida? Quer falar com a gente? É só mandar um e-mail no podcast junguiando@gmail.com ou entrar no nosso site www.psicologiajung.com.br. Lá no nosso site você vai encontrar nossas atividades de estudos lá em grupo, curso, enfim, tudo que estamos fazendo aí. E tem muita novidade em 2024, então acessem lá. Compartilhem esse episódio com alguém que você acha que vai gostar desse tema. E este foi mais um episódio do Junguiando, com a curadoria e o roteiro da Daniele, da Maiara e da Patrícia, e a edição de som do Kleber Zumiotti. A gente se vê no próximo episódio. Até lá! Tchau, pessoal. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.